no começo, na pena que eu não escolhi física quando eu estava lá com a tua idade. Eu pensei na grana, sabe? Eu pensei, fui dinheirista na época da escolha. Pensei que, não, pô, dinheiro ganha muito mais que professor. Eu quero morrer de fome, né? Eu não conhecia a realidade de salários de professores nem nada. Eu não sabia que dava para sobreviver dignamente. Dando aula, né? E aí pensei, pô, vou misturar aquilo que eu gosto, que é física e matemática, com um pouquinho de engenharia, vou ganhar dinheiro, vou ser feliz, pronto. E os primeiros anos da faculdade era o que eu faria em qualquer outro curso de exatas, né, que é estudar muita física e muito cálculo. E na hora que eu comecei a fazer um trabalho parecido com o que seria engenheiro, eu murchei, né? Eu não quero isso na minha vida. E já estava dando um pouquinho de aula. Pô, mas eu fico pensando, eu tive um pouco de sorte, cara, porque em 2009 o currículo da física mudou da água para o vinho. E agora que eu voltei para a faculdade, né, estou tendo contato com outras coisas tão interessantes, tão diferentes. Uma coisa, por exemplo, que eu tomei contato há relativamente pouco tempo, não que eu não soubesse que a física trata-se de modelos para a realidade. Eu nunca achei que a física fosse a própria realidade. Eu nunca achei que as leis de Newton foram as leis de Deus, do Criador. Eu sempre soube que existem erros entre os modelos matemáticos que nós usamos para compreender a realidade e a realidade em si. Ou seja, a natureza é muito mais complexa do que essas formulazinhas bobas que a gente bota na frente de vocês. Até porque essa física de ensino médio não é a física do cientista, não é a física de ponta que vocês, né? Que às vezes nem depois de uma graduação tu ainda não está nesse nível, né? Tu precisa de um mestrado e de um doutorado para começar a entender o que é a física de ponta, né? E se dedicar numa área específica. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei feliz, que eu estou começando essa madrugada, eu quase não consegui dormir de tão aflito que eu fiquei para ler um livro novo que eu estou estudando, que chama Mecânica Relacional. É uma mecânica que vai contra a mecânica newtoniana. Vai contra aquelas leis clássicas que eu sempre te ensinei. E ela tem soluções para problemas, por exemplo, a órbita de Mercúrio em torno do Sol, né? Para Newton, ele sempre errou esse cálculo dessa órbita, ele não sabia por quê. Só depois com a teoria da relatividade é que o Einstein veio explicar porque ele estava dando erro na órbita de Mercúrio, nos cálculos da órbita de Mercúrio, porque ele estava muito próximo do Sol. E para massas muito grandes, assim como para velocidades muito grandes, a mecânica newtoniana falha, vira lixo. Então as leis de Newton não funcionam para velocidades muito altas. Vocês sabem disso, né? Vocês sabiam disso? Lembravam disso? Porque esse ano nós vamos bater nessa tecla, tem uma aula específica para isso, tá? Tem uma aula que eu vou, galera, não se esquece. Física, meu amor, força igual a massa de aceleração, só funciona para velocidades abaixo, né? Que são bem inferiores à da luz, para velocidades próximas da luz. Alguém lembra a velocidade da luz? 3 vezes 10 dá 8, 300 mil quilômetros por segundo. 7 voltas na Terra em um segundo, se ela ficasse dando volta na Terra, um absurdo. Teoricamente é a velocidade limite na natureza. Quando Einstein então veio melhorar as teorias vigentes, aí a gente começou a entender a órbita de Mercúrio. Mas um cara que era inimigo acadêmico do Newton, Leibniz, um alemão, co-inventor do cálculo, inclusive hoje quando se aprende cálculo na faculdade se aprende a ideia do Leibniz, não do Newton, que é mais complexa, mais difícil de entender. Ele tinha uma nova, ele discordava da maneira como Newton entendia a natureza. Ele discordava. E ele, mais um grupo de pessoas, criou uma maneira de raciocinar, de calcular e de observar a natureza diferente, chamada mecânica relacional, que ela não é bem vista no meio acadêmico, justamente por ir contra as leis do grande Newton. Mas o detalhe é que sem relatividade e sem mutreta, os caras matam questões da física que outras teorias têm dificuldade de enfrentar. Então é bom lembrar disso, né? Só para que tu saiba, né? Que as leis de Newton não são a única explicação para a realidade, pelo menos essa realidade mundana mais que nos cerca, né? E se tu te interessar e for estudar mais, né, um pouco mais profundamente, tu vai te deparar com outras maneiras de interpretar a natureza que também são muito boas e também funcionam. Eu estou gastando esses minutinhos iniciais com isso, porque às vezes quando a gente dá aula e com a fé como a gente apresenta os conceitos físicos para vocês, pode dar a sensação de que isto é a verdade, nada mais existe, não existe outra maneira de compreender a verdade, né? Então é uma coisa que é bom tu saber. Depois que tu quiser ir para a faculdade e quiser
estudar outros tópicos, tu vai te impressionar como existem críticas fortes a pontos frágeis da teoria newtoniana, que parece tão sólida e tão perfeita, né? Legal! Olha só, hoje nós vamos bater um papo de uma coisa relativamente modernosa aqui, mas que foi amaciada para vocês entenderem bem, que é o princípio de Huygens. Mas antes, quero ver se tu lembra dela, né? Lembra da aula passada? Eu tentei mostrar para vocês como é que surgiu essa equaçãozinha, né? E ontem, tu vê, né? Eu lá na faculdade estou estudando agora radiações eletromagnéticas um pouco mais a fundo e resolvi voltar no hardware, lá na minha Bíblia, voltar lá nessa parte aqui da equação da onda. E eu fiquei impressionado que ele não tem o cuidado que eu tive para mostrar a equação. Ele, ou seja, ele está acreditando que o aluno domina senoide e cossenoide como ninguém, que ele entende o gráfico do seno e do cosseno como ninguém, né? E usa aquele entendimento do aluno de gráfico de seno e cosseno para introduzir a equação da onda. Então hoje eu vou fazer uma pequena modificação aqui, porque dependendo do vestibular que tu for fazer, essa fórmula pode aparecer com uma leve diferença. Se for fazer UFSC, é assim que ela vai aparecer. Mas se tu for mais para o norte do país, ela pode aparecer levemente distinta. Primeiro, quero ver se tu lembra os detalhes, né? Amplitude, tempo, é o momento em que tu vai analisar a onda. O que aconteceu com a onda 5 segundos após o início? Eu vou botar 5 nesse momento aqui. E o tesão, período, tempo que a onda demora para completar uma oscilação. Posição da onda que tu vai analisar. Se aqui é o plano cartesiano, então aqui é a posição 0, eu quero analisar o que vai acontecer com a onda daqui a 10 metros. Tu vai na posição 10 metros e vai analisar então o que acontece com essa superfície à medida que ela sobe e desce. Aí seria o x igual a 10. E o que é o lambda? Comprimento de onda. É, por exemplo, o tamanho de uma crista até outra crista. É o quanto a onda avança ao completar uma oscilação. Inclusive é daí que deriva a equação fundamental das ondas. Equação da onda, equação fundamental da onda. Olha que perigoso, como é parecido, né? O que é isso aqui mesmo? Período inverso da frequência. Fundamental, óbvio, né? A partir desse momento já estou acreditando que tu lembra que período é o tempo que a onda demora para completar uma oscilação, uma repetição. E já a frequência é o número de oscilações que ocorrem em uma unidade de tempo. Beleza, nada demais. Pode ser 1 segundo, geralmente é 1 segundo. Por isso que frequência geralmente a gente mede em hertz, não é isso? Para finalizar, fase inicial, nada demais. Fase inicial por quê mesmo? Porque tu quer observar a natureza. Tu vê uma onda, olha lá a onda. Aí, sei lá, tu tem uma fotografia daquela onda e queres a partir daquele momento analisar ela. Aquela fotografia pode ser o momento 0. E tu escolheu onde a onda vai estar naquele momento 0? Não, tu fotografou. Vai que ela está bem no meio ali, né? Vai que ela está começando a... Vai que aqui ela não está nessa posição. Aqui ficou gostoso de começar, ó. Vai que ela começou ali ainda, né? Ou seja, eu vou ter que ajustar essa equação para no tempo 0 ela bater na altura que a onda estava. Por isso que isso chama fase inicial. Eu uso aquele númerozinho para a onda começar, para a equação começar como uma realidade, para ajustar o início da onda. Aliás, não custa lembrar, ó, isso aqui tudo é chamado de fase. E aquilo ali, fase inicial, faz sentido mais uma vez, né? Esse número todo é que vai dar o argumento para o cosseno, não é isso? É onde a onda vai estar em determinado momento. E aquela ali é onde a onda estava no tempo 0. Fase e fase inicial. Legal. Agora olha só. Vou fazer uma pequena modificação na fórmula, só para caso alguém vá mais para o norte do país aí fazer vestibulares. Temos boas faculdades aí para cima, tu sabe, né? A vezes cosseno, vou colocar o 2π para dentro, vai ficar 2πt sobre tesão, menos 2πx sobre lambda, mais φ0. Nada demais, né? Propriedade distributiva. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse 2π sobre t de ômega, como nós fizemos no começo da dedução, ômega vezes t, mais... E vou chamar o 2π sobre lambda de K, mais o caramba, menos K. E aqui, na verdade, para ficar bonitinho, né, eu vou colocar colchetes mais φ0. Por que às vezes não aparece o φ0?
Porque, via de regra, para simplificar, principalmente no ensino médio, a gente considera que a onda vai estar sempre partindo do zero, né? Então, ou melhor, né? Se aqui é zero, faltou alguma coisa ali, né, galera? Faltou o x, eu transformei isso aqui em k e esqueci do x. Mais fiz zero, fase inicial. Olha, muitos vestibulares, quando fornecem a equação da onda para a galera, fornecem com essa cara. Eles não abrem o ômega nem o k. Cuidado, hein, cara, esse k não é a constante elástica da mola, bicho. Não viaja, é outro k. Esse k, na verdade, ó, ele tem a ver com lambda. Ou seja, ele tem a ver com quanto demora em x para a onda se repetir. E esse ômega, 2π sobre tesão, vem do MCU, lembra? Velocidade angular. É, velocidade angular. Na hora, cara, que a gente está usando o ômega e o k, a gente chama esses caras de números de onda. Tem alguns exercícios na apostila de vocês que falam assim. Então, só para tu não reclamar de mim quando for fazer esse exercício, ó, tá? Então, não magoa. Números de onda. Como é que tu faz para achar frequência, período ou lambda a partir deles? É só olhar para a fórmula original, ó. Quem é o ômega mesmo? O ômega é 2π sobre tesão, que nem a velocidade angular do MCU. E quem é o k? O k nada mais é que 2π sobre lambda. Então pronto, se tu usar essas duas relações, tu tem a fórmula da aula passada. Bom, como nós estamos em ondulatória e por isso criamos uma equação para tentar compreender as ondas, eu queria, antes de avançar, fazer um exemplo. Acreditando que todos fizeram aquele exercício da UFSC que eu sugeri, né? Eu queria poder corrigir ele para a gente discutir rapidamente alguns detalhes. Mas já que ele está ali, né, não custa falar, né, cara? Vê se não é uma ideia, obrigado, querida. Vê se não é uma ideia lógica. Vê se não é uma ideia lógica. Quando o pessoal começou a estudar onda, tentando aplicar o método científico, né, para tentar achar a verdade, como se existisse uma regra que nos permitisse chegar à verdade, né? Os caras começaram a fazer ensaios simples, por exemplo, pega uma piscina, bota lá uma parede mergulhada na piscina com apenas um pequeno espaço onde a água está presente, exatamente, uma ligação entre as duas partes da piscina, e aqui tu começa a produzir ondas, cristas, e aí aparece o vale, e a crista vai avançando, e a piscina vai se enchendo de cristas e vales. Chega uma hora que essa crista ou o vale, ou seja, a frente de onda, a região que separa a parte perturbada da parte não perturbada, ela atinge aquele obstáculo, aquela parede. Quando a gente observa esse tipo de fenômeno, a gente consegue observar que a onda que atinge aquele obstáculo, a safadinha contorna o obstáculo. Em vez de as ondas que atravessam o obstáculo continuarem em linha reta, alinhadas, como as ondas originárias, ela vai lá e ela consegue fazer a curva, cara. Ela faz a curva ali na parede. Bizarro. O pessoal no começo tinha dificuldade de entender, né, como que esta oscilação para cima e para baixo da água, quando chega no obstáculo, se espalha para todas as direções. O pessoal chamou esse fenômeno de difração. Só que ninguém conseguia explicar por que a difração estava ocorrendo. Difração. Depois nós vamos falar um pouco mais de difração, tá? Só o primeiro contato. O que é difração então? A capacidade de contornar um obstáculo. Ou é quando a onda contorna um obstáculo. É quando a onda contorna um obstáculo, nada demais. Mas a dificuldade, tu sabe, na física não adianta só tu observar o fenômeno e descrever. Ah, as ondas podem contornar obstáculos, pronto, vamos estudar outra coisa agora. Não, né? A gente quer estudar aquilo, entender que fatores interferem naquilo, quando que uma onda contorna mais, quando contorna menos, qualquer onda contorna qualquer obstáculo, como é que é essa brincadeira? Bom, um cara que deu um passo importante para explicar esse fenômeno foi esse cara aqui, ó, Huygens. Hoje nós usamos o princípio de Huygens para poder explicar o contornar da onda no obstáculo. O que o Huygens pensou? Ele pensou o seguinte, ó, poxa, quando a água aqui, pensando que é uma piscina, né?
Quando a água aqui está saculejando para cima e para baixo, quando atinge o obstáculo, aquela onda vai ser bloqueada. Mas essa parte que tem água, ela vai poder sacudir para cima e para baixo. Quando cada maldita partícula da onda vai para cima e para baixo, ela acaba batendo no meio em volta dela, gerando novas ondas. E essas ondas que essa parte da onda gera, vão para tudo que é lado. Ou seja, quando essa água que sacode para cima e para baixo, ela provoca uma perturbação em volta dela, que faz mini ondas serem empurradas para todas as direções. Na verdade, isso já está ocorrendo aqui. Nós poderíamos entender que quando essa parte subiu e desceu, ela gerou ondas. Só que essas frentes de onda acabam se encontrando, como cada parte da onda gerou ondas aqui, essas frentes de onda se encontram gerando a próxima frente de onda. Isso continua ocorrendo ali. Cada partícula vibrante da onda emite vibrações em todas as direções, e é isso que faz com que a onda consiga contornar o obstáculo. Didaticamente a gente pode falar, cada frente de onda comporta-se como uma fonte de novas ondas que se propagam em todas as direções. Cada partícula saculejante de água vai emitir vibrações em todas as direções, e por isso que a gente percebe esse padrão de contornar o obstáculo. Claro que esse foi um exemplo. Um outro exemplo interessante de difração, que já fica com um caráter bem diferente, é esse aqui, ó. Mesma piscina, mesmas ondas, só que eu botei um mastro na piscina. Um mastro. O que vai acontecer? Na hora que a onda atingir o mastro, no começo vai perceber que a onda se desfez, ó. Mas logo em seguida a onda já está toda fina de novo. Então tu vê, não apareceu aquele padrão, certo? Na verdade o contornar foi aqui o contrário, né? A onda contornou nesse sentido aqui, né? Fechando novamente a frente de onda. Mas isso também é um exemplo de difração. Muito bom. Então primeiro contato com difração, né? Cuidado, hein? Refração, reflexão, nada a ver. Difração. Ah, e tinha um outro, difusão também, né? Meu Deus, qual era a difusão mesmo? Isso, ó, o cara faz assim com a mão, eu entendo, ó. Tá embaralhado, tá espalhando para tudo que é lado. Difundiu, espalhou, certo? É isso aí. Difração é diferente, é contornar um obstáculo. É aquela velha história de eu sair da sala, continuar falando com a galera atrás da parede e o pessoal continua me escutando, porque o som consegue contornar a porta. É um exemplo de difração. O exemplo famoso de difração é o do muro. O gurizinho falando com alguém alguém do outro lado do muro, as pessoas conseguem se comunicar, mesmo sem a onda refletir, né? Dá uma olhada, ó, o muro, tá aqui a pessoa que vai escutar, bem orelhudinho, e aqui a pessoa que vai falar, bem goeludo ali. Quando ele emite ondas, essas ondas ó, conseguem contornar o muro. E não tem nada no teto para bater e voltar, entendeu? Então é só difração mesmo que faz tu escutar alguém do outro lado do muro. Quando eu faço essa brincadeira com a galera na sala de aula, não é uma difração perfeita, porque parte da onda bate na porta e entra por reflexão, né? Não é só um contornar, mas eu acabo usando didaticamente isso. Eu vou lá, saio da sala e fico berrando com a galera, e a galera continua me escutando, certo? Então outro desenho famoso de difração. Difração nada mais é que a capacidade que as ondas apresentam de contornar obstáculos. Ah, meu Deus, último comentário de difração. Eita, prolixo, caramba. Olha só. O que é isso aqui mesmo? Muito obrigado, é o lambda. E esse aqui é o tamanho do obstáculo, né? Vou chamar de D, aquela distância ali. Concorda comigo? Para que a onda difrate, o comprimento de onda tem que ter um tamanho aproximadamente de mesma ordem do que o tamanho do obstáculo. O comprimento de onda e o obstáculo tem que ter tamanhos parecidos. Se tu pegar uma onda de grande comprimento de onda e quiser que ela difrate num espacinho pequenininho, não vai rolar. Se tu quiser que uma onda de pequeno comprimento de onda difrate num espaço enorme, vai rolar. Só vai perceber o contornar da onda se o lambda tiver um tamanho parecido com o obstáculo que ele vai enfrentar, tá beleza? Então é uma dica boa para ver se vai difratar ou não. Por isso que tu não vê a luz difratando quando abre a porta do quarto, né? Tu não vê a luz fazendo uma curva na porta do teu quarto, né? Porque o lambda da luz é da ordem de nanômetro, 500 nanômetros. Na verdade 555 nanômetros
exatamente a metade é o lambda da radiação média que tu mais enxerga, que é o amarelo esverdeado, 555 nanômetros. Então tu vê, a luz só vai difratar em pequenas estruturas nanométricas. Se o tamanho do obstáculo não for nanométrico, a luz não faz curva. Mas a luz pode fazer curva em torno do obstáculo, ó. Basta que ele tenha o tamanho adequado, o tamanho do comprimento de onda da luz. E aí o exemplo mágico, eu nem estava esperando esse momento, mas tudo bem. O exemplo mágico são as manchinhas do olho, lembra? Acho que todos vocês devem ter, né? Eu olho, por exemplo, para a parede branca, assim, olhando meio para o infinito. Se eu mexo o meu globo ocular, tem pequenas manchinhas que se mexem junto com o meu globo ocular. Umas manchinhas assim que ficam presas no globo ocular. Vocês sentem essas manchinhas? Quem é que sente essas manchinhas? Levanta a mão, só para eu ter uma noção. Legal. Eu, quando era novo, primeira vez que eu percebi isso, eu achei que eu estava louco. Eu estava no chão da quadra de futebol lá de casa, olhando para o céu. Daqui a pouco eu olhei, aí eu começava a olhar para umas coisas que se mexiam, meu Deus. Aí eu percebi, caramba, isso está preso no meu olho. Eu mexi o olho, as manchinhas mexiam juntos. Eu nem comentei com ninguém, eu achei que eu estava doente, que eu ia ficar cego, mas os dias passaram e eu percebia que essas manchas desapareciam quando eu me distraía. Eu só conseguia enxergar elas quando eu tentava focalizar elas. Tem até um nome, esqueci o nome dessas manchinhas. Mosca. Mosca, mas eu não sei se é exatamente esse o termo, mas por aí. Moscas malucas, sei lá. Sabe o que é isso, cara? Isso é um bom exemplo de difração, cara. São pequenas irregularidades dentro do teu humor vítreo. Essas pequenas irregularidades, que podem até ser causadas por bactérias em algumas situações, né? A pessoa pode ter uma toxoplasmose, certo? E uma bactériazinha ou um vermezinho caminha lá no teu olho deixando uma marquinha, certo? Que não é o teu caso, senão tu iria no médico, né? Tu vê uma mancha aumentando no teu olho, tu corre pro médico, né, cara? Pra ele salvar o teu olho, certo? Eu tive um ex-aluno meu que ficou cego de um dos olhos por toxoplasmose. Como comeu alface não lavada, o bichinho vai lá e começa a comer o olho do cara, olha que legal, certo? As manchinhas que eu relato são manchinhas fixas de tamanhos definidos. Fixas que eu quero dizer que elas têm um formato definido. Elas estão no globo ocular, então quando tu mexe o olho, elas se mexem. Mas como ela tem tamanho da ordem de nanômetro, quando a luz vai entrar no teu olho antes de chegar na retina, ela dá uma desviadinha nessa irregularidade, nessa impurezinha. E aí dá essas manchinhas, mas não dá nada, fica tranquilo, certo? Mas 90% das pessoas tem. Quem acha que não tem é porque ainda não parou para perceber, não analisou isso, certo? Mas dá uma observada que tu vai ver pequenas manchinhas na tua visão, irregularidadezinhas que se mexem com o globo ocular. Muito bom, difração. Agora sim, agora eu quero fazer aquele da UFSC, porque depois desse momento vai ser volume 6 já. Com essa brincadeira aí eu acabei encerrando o volume 5. Vou fazer um exercício de finalização então.